governo do Haiti quer explicações das autoridades paulistas sobre o atentado do início de agosto contra 6 haitianos atingidos com balas de chumbinho no centro de São Paulo. Para a Missão Paz, organismo da Igreja Católica que acolhe imigrantes na capital, tudo leva a crer que foi um ato de xenofobia e preconceito. O representante da Embaixada do Haiti em Brasília veio a São Paulo especialmente para saber detalhes sobre o atentado contra 6 haitianos no início do mês. Estamos preocupados com a situação e a investigação está andando e nós confiamos na justiça. Ele veio aqui, claro, a pedido do embaixador, para averiguar a situação, encontrar as vítimas deste atentado. E a preocupação foi que teve muita repercussão, a partir de algumas notícias erradas dadas na sexta-feira, repercussão no Haiti. Se falou de mortes. Os haitianos levaram tiros de chumbinho nas pernas e na região do quadril, enquanto caminhavam no centro da cidade. Todos ainda estão com as balas alojadas no corpo. Este estudante foi uma das vítimas e se diz assustado. Eu tenho medo agora, porque às vezes passo lá 5 horas da noite. Se eu não preciso de uma coisa no supermercado, eu não saio para comprar. Os atentados aconteceram no dia 1º em 2 momentos diferentes, de manhã e à noite. 3 câmeras de segurança de 2 ruas diferentes estão sendo analisadas pela polícia. Até agora, apenas 3 das 6 vítimas prestaram depoimento. As informações dos boletins de ocorrência estão desencontradas. Segundo o relato de testemunhas à polícia, uma pessoa que passava de carro pelo local gritou ofensas contra os haitianos e depois disparou contra as vítimas. Patrick estava perto do grupo atingido e disse ter ouvido a gritaria. Os brasileiros escutou também e os pessoal dos haitianos que estavam perto daí escutaram tudo isso. 5 das 6 vítimas, no entanto, disseram não ter ouvido nada. Para a Missão Paz, o atentado foi motivado por xenofobia. Recebemos só, desde o ano passado até agora, 2 cartas e um e-mail de pessoas xenófobas, xingando a gente, que eles estão roubando emprego, que eles estão vindo aqui, pode trazer doenças, que podem ser pessoas perigosas, procuradas pela polícia, uma série de bobagens. Quando a imigração não era assim tão numerosa, né, havia um certo silêncio, né, dando a impressão de que nós, brasileiros, éramos um povo muito acolhedor, né? E, de fato, não dá para a gente, nesse momento, a gente falar a mesma coisa. A gente não entende o que está acontecendo, por que existe tanto racismo em cima dos negros estrangeiros e também o povo brasileiro que são negros. Aqui tem muita exclusão sobre isso, sobre os negros, sobre as pessoas que estão morando da periferia. Não tem um respeito de verdade, entendeu? Agora vamos falar sobre a falta de água em São Paulo. O governador Geraldo Alckmin não admite ser o responsável pela crise hídrica do estado, mas especialistas concordam com o Tribunal de Contas. Houve sim falta de planejamento de ações por parte da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos para evitar a falta de água que está maltratando a população paulista. Nesta semana, o relatório do Tribunal de Contas do Estado, que analisou as contas de 2014 do governador Geraldo Alckmin, responsabilizou as administrações do PSDB pelo racionamento de água. O texto diz que faltou planejamento do governo estadual, já que alertas sobre a crise foram dados desde 2004. A Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa de São Paulo vai cobrar explicações do governo. Vamos estudar junto com a bancada, até a gente consegue, eventualmente, até um pedido de CPI para aprofundar e ter maior poder de investigação sobre essa questão. O governo do estado diz que está agindo para evitar o racionamento de água. Adotou medidas como bônus para quem economiza, uso do volume morto, redução da pressão e obras emergenciais. Mas para especialistas em meio ambiente, o que o governo está fazendo é paliativo e não vai resolver definitivamente o problema. O governo de São Paulo me parece que habitualmente toma decisões sem consultar nem a academia, né, sem a visão científica e sem debate amplo com a sociedade. Isso leva a decisões unilaterais, a decisões emergenciais e nunca a um planejamento mais efetivo, eficiente,
rumo à sustentabilidade. Ambientalistas afirmam também que a crise não vai acabar tão cedo. Medidas efetivas são de médio e longo prazo, como, por exemplo, combate aos vazamentos, recuperação da represa Billings, despoluição dos rios Tietê e Pinheiros, construção de novos reservatórios e proteção de mananciais. Nós estamos no prenúncio do caos se as medidas adequadas não forem tomadas, e elas são de médio prazo. Carlos Bocuí diz que o governo de São Paulo precisa ser responsabilizado por essa crise de falta de água. É preciso responsabilizar o governo, porque, principalmente com relação à atitude que o governo vem aparentando ao longo do tempo, em que ele passa uma falsa segurança para a sociedade de que está tudo bem. É importante que a população saiba diferenciar a escassez de água provocada pela falta de chuvas e a falta de planejamento do governo do estado para enfrentar uma situação dessas. E para demonstrar o reconhecimento no papel dos movimentos sociais na defesa da democracia, a presidenta Dilma Rousseff recebeu em Brasília lideranças de vários desses movimentos. Quem acompanhou o encontro foi o repórter Welson Kalinowski. O tom do encontro foi dado na saudação de chegada da presidenta Dilma Rousseff, com representantes de mais de 30 movimentos sociais organizados. E o diálogo foi franco. O primeiro objetivo foi debater as políticas de governo e cobrar da presidenta a retomada da chamada agenda positiva contra medidas de ajustes fiscais, aumentos de juros e propostas que incentivem o desemprego e o retrocesso nas conquistas sociais. Esse povo que está aqui tem condição de fazer a mudança e a transformação no Brasil. Nós precisamos de gasolina, presidente. Nós precisamos, por exemplo, em relação ao abono salarial, que seja revogada a discussão do abono salarial e que ele volte a ser pago para todos os trabalhadores e trabalhadoras, fundamentalmente do Norte e Nordeste, que é a grande massa que votou e elegeu este governo. É importantíssimo para isso. E que a política econômica seja uma política econômica que gere emprego e renda. Esse é o ajuste que nós queremos para o Brasil. Que se ajuste o cinto daqueles que por 500 anos encheram o bucho, engordaram em cima do suor do povo trabalhador e das riquezas da nossa nação. Esses merecem ajuste. O segundo e principal objetivo do encontro foi o de apoiar o mandato de Dilma Rousseff contra a chamada agenda conservadora e golpista do Congresso Nacional, liderada por Eduardo Cunha, e considerada um atentado à democracia brasileira. A democracia é um valor universal e para os trabalhadores, muitos de nós morreram defendendo a democracia, enfrentando a ditadura, construindo um outro país. O que se vende hoje no Brasil é a intolerância, é o preconceito de classe contra nós. Quero dizer em alto bom tom que somos defensores da unidade nacional, na construção de um projeto nacional de desenvolvimento para todos e para todas. E que isso implica agora, nesse momento, ir para as ruas entrincheirados, com arma na mão, se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Essa oposição comete corrupção todos os dias e comete crime contra a humanidade, tirando o direito à vida da juventude e das crianças. Essa oposição não tem moral para vir aqui dizer que tem golpe nesse país. Nós, da União Nacional dos Estudantes, sabemos dar valor à democracia. Porque pagamos com as nossas vidas, pagamos com os nossos líderes. E é exatamente por isso que nós sabemos que para ter impeachment precisa ter crime de responsabilidade. E nós sabemos que contra a presidenta Dilma não há qualquer indício ou acusação. E ao discursar no diálogo com os movimentos sociais, a presidenta fez duras críticas a setores da sociedade que tentam minimizar a legitimidade do governo conquistada nas urnas.
A presidenta Dilma Rousseff criticou setores da elite do país que não reconhecem a legitimidade do governo e buscam incitar manifestações de intolerância em todos os níveis sociais. E lembrou que uma das consequências desse clima de tensão foi a bomba lançada no Instituto Lula. Nós somos capazes, nós quem? Aí eu falo, a sociedade sempre foi capaz de um convívio fraterno, com tolerância, com capacidade de compreensão das diferenças. Quem sempre teve dificuldade de compreender as diferenças foram as elites do nosso país. Ninguém pode chamar de diálogo xingar as pessoas. Ninguém pode chamar de diálogo a intolerância. Botar bomba em qualquer lugar não é diálogo. Dilma também criticou boatos que buscam desestabilizar o governo, como a privatização da Caixa Econômica Federal, e afirmou ser contra o projeto de lei do senador José Serra, do PSDB, que diminui a participação da Petrobras nas operações do pré-sal. Fizemos a lei de partilha porque, naquele caso do pré-sal, a gente sabia onde estava o petróleo, qual era a qualidade do petróleo e quanto petróleo tinha. Então, uma parte do petróleo tinha de ficar com a nação brasileira. Este foi o panorama com os destaques dos últimos dias. Como você viu nas reportagens, a mobilização dos trabalhadores e dos movimentos sociais tem um papel fundamental na defesa da democracia e dos direitos dos cidadãos. Nosso programa termina aqui. Até a semana que vem.